Imagine um mundo onde seus piores sofrimentos, o estresse, o ódio, o medo não ficam só dentro de você. Eles vazam, se acumulam e de repente ganham vida na forma de monstros horríveis e perigosos. Esses são os espíritos amaldiçoados. A maioria de nós, pessoas comuns, nem conseguimos vê-los, mas eles estão por aí, causando desgraça. E para lutar contra esse mal, existem os feiticeiros de Jujutsu, guerreiros que usam energia amaldiçoada para proteger a humanidade às escondidas. E é nesse mundo complicado e sombrio que a gente mergulha em Jujutsu Kaisen. A história principal começa com um garoto super forte chamado Yuji Tadori, que num ato de extrema coragem, talvez um pouco de loucura e umas pitadas de burrice, engole um dedo podre para salvar os amigos. Só que esse não era um dedo qualquer, era o dedo de Sukuna, o rei das maldições. Esse simples ato joga Yuji de cabeça nesse mundo perigoso, fazendo dele o hospedeiro da maldição mais temida de todas. Se você já se perdeu com a linha do tempo, ficou confuso sobre a ordem dos eventos, ou só quer relembrar toda a jornada emocionante e dolorosa desde o começo até o caos total que foi o incidente de Shibuya, você veio no lugar certo. Nesse vídeo, eu, Mei, vou recapitular tudo. A primeira temporada, o filme Jujutsu Kaisen Zero, a explosiva segunda temporada, tudo em apenas um vídeo. Então prepare um lanche, aperte os cintos e vem comigo que a gente vai começar agora. Antes da gente mergulhar no caos absoluto do presente, a segunda temporada faz algo muito legal. Ela nos leva para o passado. Isso não é só um flashback, é o ponto onde tudo começa a dar errado. E é ali que conhecemos Satoru Gojo e Suguru Geto, ainda adolescentes, quando eram colegas de escola, parceiros de missão e principalmente melhores amigos. Essa parte é o arco do inventário secreto. Aqui vemos que os dois já eram excepcionalmente talentosos, mas ainda estavam longe de serem as lendas que se tornaram. A missão deles parecia simples, mas carregava um peso enorme: proteger Riko Amanai, a hospedeira do plasma estelar. Ela deveria se fundir com o Mestre Teng, uma fusão que manteria a estabilidade do mundo Jujutsu por muitos anos. Ou seja, se algo desse errado, todo o equilíbrio do mundo espiritual iria por água abaixo. Mas claro, tem gente que nunca quer que as coisas sigam um plano. E é aí que aparece o homem que mudaria tudo: Toji Fushiguro. Um assassino implacável, sem nenhuma energia amaldiçoada. Algo extremamente raro, mas com um corpo tão absurdamente poderoso que ele conseguia derrotar feiticeiros de alto nível usando apenas a força física, armas especiais e puro instinto. Ele foi contratado justamente para impedir o ritual e tinha um alvo claro: Riko. Então, acontece o que ninguém esperava. Toji vence Gojo, vence Geto, atravessa todas as seguranças e atinge seu objetivo. Ele encontra a Riko e, bem na frente de Geto, ele mata ela. Simples assim. Sem piedade. A missão falha de forma devastadora. Esse momento destrói os dois por dentro, mas por motivos diferentes. Gojo, que quase morreu nas mãos de Toji, retorna da beira da morte completamente mudado. E é aqui que ele desperta o domínio total de sua técnica. Acessa o verdadeiro infinito e se torna aquilo que a gente conhece: o feiticeiro mais forte de sua era. Mas Geto... bom, o caminho dele é bem mais sombrio. No arco da morte prematura, vemos a queda lenta e dolorosa de alguém que era, até então, um dos feiticeiros mais gentis e idealistas da escola. Ele começa a se perguntar: por que arriscamos nossas vidas para proteger pessoas que nem conseguem ver maldições e muitas vezes culpam os feiticeiros por tudo? Isso vai corroendo ele por dentro. A morte de Riko, o sofrimento constante, o ódio das pessoas comuns, tudo vira um peso acumulado. Até um dia ele quebra de vez. Ele conclui que a única forma de salvar o mundo é eliminar todos que não são feiticeiros. E assim, o gentil Suguru Geto se transforma no inimigo número 1 do mundo Jujutsu. E aqui, exatamente nesse ponto, que nasce a raiz de praticamente todos os desastres que virão depois. Começo do fim está na amizade destruída dos dois feiticeiros mais poderosos de sua geração. Gojo vira o símbolo da força. Geto vira o catalisador da tragédia. E o mundo Jujutsu nunca mais seria o mesmo. Alguns anos depois dos eventos trágicos envolvendo Gojo e Geto, somos apresentados a uma nova história que funciona como um prelúdio direto para tudo que vai acontecer no futuro. Essa história é Jujutsu Kaisen Zero e o protagonista aqui é Yuto Kotsu.
O Yuta não é como o Yuji. Ele não tem confiança, não tem força física especial e nem energia emocional para lidar com o mundo. Ele é um garoto frágil, retraído e traumatizado, que vive assombrado por uma maldição terrível. E essa maldição é justamente o espírito de sua amiga de infância, Rika Orimoto, que morreu tragicamente em um acidente na frente dele. Mas por causa do laço intenso que eles tinham e da promessa inocente de ficarem juntos para sempre, a morte de Rika se transforma em algo monstruoso. Ela renasce como uma maldição de nível especial, uma entidade absurdamente poderosa que massacra qualquer um que tenta ferir o Yuta, e uma maldição que não nasceu do ódio, e sim do amor. E é nesse caso que Satoru Gojo aparece. Diferente de todo mundo que quer eliminar o Yuta por medo, o Gojo enxerga potencial nele. Por isso que ele leva Yuta para a escola Jujutsu, prometendo ajudá-lo a controlar a Rika e, se possível, libertá-la. Na escola, Yuta vai para a turma do primeiro ano, onde se encontra com Maki Zenin, Inumaki Toji e Panda. E é ali que, pela primeira vez, ele encontra amigos em um lugar onde sente que pode existir sem machucar ninguém. Enquanto Yuta treina e tenta entender seus poderes e aprender a conviver com os outros, o vilão da vez entra em cena. E é claro que é Suguru Geto, já completamente mergulhado na sua ideologia distorcida de um mundo só para feiticeiros. O plano de Geto é grandioso e assustador: libertar 1000 maldições simultaneamente em Tóquio e Kyoto para distrair o alto escalão Jujutsu, enquanto ele invade a escola para roubar a Rika. Para ele, a Rika seria a arma definitiva para destruir todos os não feiticeiros. E isso tudo culmina em uma batalha mais marcante da franquia. Yuta, ainda inseguro, mas determinado a proteger seus amigos, enfrenta de igual para igual o já lendário Geto. No fim, Yuta toma uma decisão dolorosa, mas definitiva. Ele usa todo o poder da Rika, mais uma vez, com isso derrota o Geto. Esse ato permite que ele finalmente liberte a alma de Rika, que se despede e segue em paz. As consequências disso é enorme para a história principal, e é por isso que quando começa a primeira temporada, todo mundo fala: Suguru Geto já morreu. Eles estão falando desse momento, desse final. E também é daqui que Jujutsu Kaisen deixa claro que Yuta Okkotsu não é só mais um aluno. Ele é um dos feiticeiros mais poderosos da geração atual. Alguém que ainda vai ter um papel gigantesco nos eventos futuros, e sendo uma peça essencial para entender o quebra-cabeça inteiro do mundo Jujutsu. Agora a gente chega finalmente no ponto onde a história principal começa de verdade, com o nosso protagonista, Yuji Itadori. Yuji era um estudante do ensino médio, super atlético e com uma força física fora do normal, mas que preferia ficar no clube de ocultismo com os amigos do que se envolver em confusão. A vida dele muda completamente quando, certo dia, o Megumi Fushiguro aparece na sua escola procurando por um objeto amaldiçoado perigoso. Os amigos do Yuji, sem saber do perigo, abrem esse objeto, que era um dedo podre e sinistro, e acaba atraindo monstros amaldiçoados. Para salvar todo mundo, o Yuji, num ato de total desespero, faz a única coisa que conseguiu pensar: ele engole o dedo. E esse não era um dedo qualquer, era um dos 20 dedos de Ryomen Sukuna, o rei das maldições, a maldição mais temida de todas. Imediatamente, o Sukuna toma conta do corpo de Yuji, mostrando um poder assustador. Mas, para a surpresa de todos, o Yuji consegue dominar a própria consciência de volta. E é aí que entra Satoru Gojo, o professor de Megumi. Ele vê aquilo e faz uma proposta brutal para o Yuji. Ele pode ser executado imediatamente ou pode adiar a sua sentença de morte. Como? Vivendo como um feiticeiro Jujutsu, caçando e comendo todos os dedos do Sukuna para ser morto e eliminar o Sukuna de uma vez por todas. O Yuji, sendo o cara bonzinho que é, aceita a missão. Ele entra para a escola de feiticeiros e forma uma equipe com Megumi e a nova colega, Nobara Kugisaki, uma garota do interior que é durona e não leva desaforo para casa. Juntos, eles começam a enfrentar missões para exorcizar maldições. Mas é aí que a gente começa a conhecer os verdadeiros vilões. Enquanto o trio treina e enfrenta monstros, uma galera perigosa está se organizando nos bastidores. A gente conhece as maldições sentientes, como Jogo e Hanami, mas o pior de todos é o Mahito. O Mahito é um vilão terrível porque ele mexe com a alma das pessoas. Ele não só mata, ele distorce e transforma os humanos em aberrações. Ele faz isso tudo por puro
prazer, como uma criança má brincando. E Yuji acaba sentindo na pele a crueldade de Mahito. Ele conhece um garoto chamado Junpei que sofria bullying na escola e foi manipulado pelo Mahito. O Yuji tenta ser amigo de Junpei e salvá-lo, mas o Mahito consegue corrompê-lo completamente. A cena em que o Mahito toca no Junpei e o transforma em um monstro, forçando o Yuji a testemunhar a morte terrível do seu novo amigo, é um dos momentos mais marcantes e dolorosos da temporada. Foi quando o Yuji entendeu que aquele mundo não era uma brincadeira e que a maldade do Mahito era algo que ele precisava eliminar. A temporada avança com um evento chamado Intercâmbio entre as escolas, onde alunos de Tóquio competem contra os alunos de Kyoto. Enquanto todo mundo está distraído com os jogos, os vilões agem nos bastidores. Eles usam a confusão para invadir a escola e roubar os dedos do Sukuna, que já estavam guardados. Além de levarem todas as 9 pinturas da morte, os fetos amaldiçoados, que eles vão ser importantes no futuro. No final, depois de muitas lutas e provar o seu valor, Yuji Nobara e Megumi são recomendados para se tornarem feiticeiros de grau 1. Eles terminam a temporada mais fortes e unidos, mas com a nítida sensação de que a ameaça só está começando e que uma tempestade muito maior está formando no horizonte. Então chegamos no ponto em que todo mundo estava esperando, o grande evento que mudaria tudo para sempre. O incidente de Shibuya. A segunda metade da segunda temporada é basicamente um pesadelo de várias horas que não perdoa ninguém. Tudo começa na noite de Halloween, em Shibuya. De repente, uma barreira gigantesca, um véu cai sobre o distrito, prendendo milhares de civis lá dentro. Era uma armadilha, e o alvo principal era Satoru Gojo. Os vilões, liderados por aquele homem que se parece com o Suguru Geto, sabia que ele era o maior obstáculo. Eles criaram uma situação perfeita. Soltaram um monte de maldições e ameaçaram civis para forçar o Gojo a agir rápido e com tudo. E o plano funcionou. No meio do caos, o falso Geto ativou um objeto amaldiçoado especial, a prisão espacial, e conseguiu selar o Gojo de uma só vez. O feiticeiro mais forte do mundo foi tirado de jogo. E a partir daqui, a noite vira um inferno. Sem o seu deus para protegê-los, os feiticeiros restantes têm que se virar em múltiplas frentes de batalha ao mesmo tempo. E os vilões não tem mais piedade e nem medo. O Yuji, que estava lá fora, fica sabendo que Gojo foi selado e entra em desespero. A culpa pesa nele e ele corre para dentro da estação tentando ajudar. Ele acaba enfrentando o Chozo, um dos fetos amaldiçoados que jurou vingança pela morte dos seus irmãos. A luta é brutal e Chozo quase mata o Yuji, mas de repente uma memória estranha surge na cabeça dele e a memória mostra Yuji como um irmão mais novo. Confuso, ele recua e deixa Yuji gravemente ferido, mas vivo. Paralelamente, enquanto Yuji está desacordado, temos a luta de Dago contra Naobito Zenin, Maki Zenin e Nanami. Todos eles lutam contra Dago em uma luta frenética na sua expansão de domínio, até que Megumi consegue invadir essa expansão de domínio, usando a sua própria expansão de domínio, e abre um buraco para todo mundo fugir e fazer uma luta na parte de fora. Mas, bom, não é isso que acontece, eles não conseguem fugir e quem entra é o corpo reanimado de Toji Fushiguro, que é trazido de volta através da técnica Médio Ogani, fazendo-o agir como um corpo reanimado sem consciência própria. No caso, como o corpo de Toji Fushiguro é diferente, ele consegue tomar conta do corpo e até a própria consciência. Ele entra dentro da expansão de domínio e acaba dizimando Dagon, mas assim que ele consegue acabar com a expansão de domínio, ele leva pra fora Megumi. E nesse estado, ele acaba enfrentando o Megumi sem reconhecê-lo. No fim da luta, Toji recupera a consciência por alguns segundos, percebe que estava prestes a matar o próprio filho e tira a própria vida para impedir isso. Enquanto isso, quem ficou de fora da luta de Megumi e Toji foi Naobito Zenin, Maki Zenin e Nanami, que são queimados por jogo, enquanto procura do nosso querido Yuji Tadori. Ao encontrar Yuji Tadori, ele entrega todos os dedos que ele tinha, fazendo o Yuji comer. Quando o Yuji come, ele tem 15 dedos no total, assim fazendo Sukuna assumir o corpo de Yuji depois que ele perdeu a consciência.
sem precisar ativar o acordo de 1 minuto. No controle, Sukuna massacra o jogo com facilidade, mesmo após o máximo esforço do espírito amaldiçoado. Depois, interessado no potencial de Megumi, Sukuna vai atrás e encontra Megumi lutando com Urata Shigemoto. Como Megumi estava debilitado com a luta contra Toji, ele, sem escolhas e sabendo que o Sukuna estava observando, ele invoca Mahoraga, o Shinigami supremo das 10 sombras. A batalha entre Sukuna e Mahoraga é colossal. Para derrotá-lo, Sukuna ativa seu domínio, o Santuário Malevolente, cujo raio de 140 metros permite que sua técnica atinja tudo dentro dessa área sem falha. O resultado é uma devastação massiva que varre vários quarteirões de Shibuya, deixando a região completamente destruída. Quando Yuji finalmente recupera a consciência depois do massacre causado por Sukuna, ele fica totalmente destruído por dentro. Ele olha ao redor e vê o resto da cidade, as vidas perdidas, tudo aquilo que aconteceu enquanto ele não estava no controle. A culpa cai sobre ele como um peso insuportável. E mesmo assim, ele levanta e segue, procurando quem ele ainda pode ajudar no meio daquele caos. E nisso, ele acha Nanami. E quando ele encontra Nanami, ele vê que o Mahito encontrou primeiro. E com isso, temos uma das mortes mais tristes de todos os tempos. Nanami morre na frente de Itadori, deixando o menino ainda mais isolado. Então, a luta começa. Mahito e Yuji Itadori. A luta contra Mahito é brutal. E no meio da luta, Nobara aparece. A Nobara consegue surpreender e acertar a alma usando a ressonância, algo que praticamente ninguém consegue fazer. Por um momento, parece que ela realmente tem chance de derrubá-lo. Mas Mahito é traiçoeiro. Ele dividiu sua alma em 2 formas diferentes. Uma estava com Nobara do lado de fora do metrô e a outra estava com Itadori lutando lá dentro. E numa troca rápida, o Mahito verdadeiro aparece na frente dela e toca no seu rosto com uma transfiguração ociosa. É um golpe devastador. Nobara cai no chão em estado crítico e naquela hora o Yuji simplesmente quebra. Ele vê aquilo e lembra de todas as pessoas que perdeu, todas as vidas que não conseguiu salvar. Ele para de lutar, para até de reagir, e o Mahito aproveita para espancá-lo sem piedade. E é justamente quando tudo parece perdido que surge Aoi todo. Ele aparece do nada com aquela presença absurda, puxa Yuji de volta para a realidade e dá um choque emocional que ele precisava. Ele também lembra a Yuji de que estar vivo ainda significa algo, que ele ainda pode lutar, ainda pode escolher seguir em frente, em um dos momentos mais fortes do arco. Com toda a ajuda de todo, Yuji volta à luta. A sincronia dos dois é incrível. E Yuji começa a acertar vários relâmpagos negros no Mahito, empurrando o maldito até o limite. Ele realmente aparece prestes a acabar com ele, até aparecer o responsável por quase tudo isso, o falso Geto. Mais tarde, a gente aprende que ele se chama Kenjaku, um feiticeiro antigo que vive saltando de corpo em corpo há séculos. Ele interfere na luta, captura Mahito e absorve como se não fosse nada, conseguindo a técnica dele no processo. Depois disso, Kenjaku revela seus planos e ativa o jogo do abate. Um ritual que envolve o Japão inteiro e que vai colocar civis, amaldiçoados e feiticeiros no mesmo campo de batalha. Quando tudo finalmente acabar, o estrago é indescritível. Gojo está selado, Nanami está morto, Nobara está na beira da morte, Shibuya virou um cenário de destruição total e Yuji totalmente quebrado por dentro, tendo a sua ordem de execução voltada ativa pelo alto escalão Jujutsu. E é o momento em que o mundo Jujutsu mergulha na fase mais sombria, e o pior ainda estava só começando. Então é isso, pessoal. Quando a poeira de Shibuya baixa, a gente percebe que nada nunca mais será como antes. O mundo Jujutsu que a gente conhecia basicamente desmoronou. O Satoru Gojo, aquele que era a âncora de tudo, a garantia de que no final das contas tudo daria certo, está preso em uma prisão dimensional. Nanami, aquele profissional sensato e que era um farol da sanidade, se foi. A Nobara, bem, a situação dela é tão grave que não sabemos ao certo se ela tá viva ou morta. E o nosso protagonista, o Yuji, está destruído. Ele não só carrega o peso de todas as vidas que foram perdidas, como agora é oficialmente um condenado à morte. E como se não bastasse todo esse caos e luto, o falso Geto, o verdadeiro cérebro por trás de tudo, conseguiu exatamente o que queria. Ele agora tem o poder do Mahito e ativou o jogo do abate. Um ritual gigantesco e perigosíssimo que vai espalhar o caos por
por todo o Japão. E os vilões estão com uma vantagem. Mas mesmo na escuridão total, ainda temos um fio de esperança. Lembra de Yuto Kotsu, do filme? Aquele que derrotou o Geto original? No final da segunda temporada, dá a entender que ele está voltando. E ele, com certeza, vai ser uma peça fundamental para tentar reverter essa situação desesperadora. Então é assim que a gente fica, com o coração na mão, torcendo para que nossos personagens favoritos consigam se reerguer diante do futuro e que eles não morram. E é isso, a gente fica aqui ansiosos para dia 8 de janeiro, que vai sair o primeiro episódio da terceira temporada. E aí, o que você achou dessa jornada toda? Qual é o momento que mais te marcou? Comenta nos comentários. Valeu por acompanhar até aqui e até a próxima.